Opa, você que acompanha essas loucuras da Editora Cousa, a gente está aqui em mais um episódio do Fazendo Literatura Em, que é uma websérie que a gente entrevista escritores e escritoras por todo o Espírito Santo, né? Essa é a segunda temporada, com uma alteração agora, né? Agora os escritores entrevistam e também são entrevistados, né? Bom, eu estou aqui hoje com o Rodrigo Marvila Peçanha, um escritor que eu conheço muito bem, mas eu quero perguntar quem é ele. Ele que vai dizer. Rodrigo. Bom, Saulo, primeiro, obrigado pela oportunidade, né? É um prazer estar aqui com vocês. Bom, me chamo Rodrigo Marvila Peçanha, eu sou professor, educador ambiental, escritor, né? E com muito orgulho também na minha trajetória, ex-pescador. Então, com toda essa bagagem, transformar isso em literatura tem me feito muito feliz. Como que é você, cara? Isso é uma coisa bacana da gente trabalhar por causa da simbologia disso, né? Você é ex-pescador, né? Como que esse ex-pescador vai parar na sala de aula e depois vai parar nas estantes, né, de literatura? Então, eu trago isso, né, com muito orgulho, né, e como uma reflexão, né, do poder transformador que a cultura, que a educação tem em nossas vidas. Não como uma receita de bolo, com esse papo de meritocracia, que isso não existe. Nós temos pontos de partida diferentes, mas no sentido de mostrar a questão da importância que tem a educação para transformar vidas também a literatura. Então, assim, eu com 17 anos abandonei os estudos para trabalhar como pescador em alto mar. Depois disso, eu retomei na modalidade EJA. Depois disso, por políticas públicas. Tu é filho da EJA? Eu sou filho da EJA. Da Educação de Jovens e Adultos, que é uma modalidade de ensino hoje perseguida pelos governos. Eles querem acabar com as EJA e elas são ferramentas de cidadania extremamente importantes. Importantíssima. Eu acho que Você é um exemplo. A literatura ela é ferramenta disso, porque a gente pode falar também do poder que tem e a importância de políticas públicas. Assim como sou filho da EJA, também sou filho de política pública, como o ProUni também, no qual eu cursei a faculdade. Pude recentemente agora terminar o mestrado no Instituto Federal do Espírito Santo. Então toda essa transformação da vida foi por meio da literatura, da cultura, mas também de políticas públicas que são muito importantes em nossas vidas. No seu núcleo familiar, o seu pai é pescador? Meu pai, eu sou filho, neto de pescador. Meu pai não conseguiu estudar mais do que a 4ª série. Então, assim, a família inteira da pesca. Então, desde muito pequeno, eu nasci praticamente dentro do mar. E eu pude também ter essa experiência, né, de enfrentar aí as dificuldades que tem. O Caiçara que virou escritor, o Caiçara que fez mestrado, o Caiçara que está publicando um livro, né, fazendo projetos no seu território. Exatamente, né? Então, é importante a gente mostrar não como algo que deve ficar guardado com a gente, mas algo que deve ser enraizado, né? Mostrar a importância que tem isso para que isso possa incentivar outras pessoas também a trilhar o caminho da literatura, porque a literatura, desde que eu não tive acesso a livros em casa quando pequeno, para falta até de oportunidade de estudo dos meus pais, mas eu sempre busquei ler, busquei músicas que tinham letras com conteúdos reflexivos, e por ali desde moleque ali ouvindo Bob Dylan, buscando tradução, Belchior. Então esse caminho, Engenheiros do Havaí, então esse caminho pela música, pela literatura, pela cultura, foi me moldando para que eu pudesse acessar políticas públicas e transformar a realidade e hoje poder enraizar isso como literatura para as pessoas. Naquela solidão oceânica daqui do oceano, você passava quantos dias no mar? Então, eu cheguei a ficar 20 dias em alto mar no máximo, né? Era um barco de 15 metros com 8 tripulantes. A gente saía do litoral do Espírito Santo, já cheguei até o litoral de Santa Catarina. Então, assim, foi um período de muito aprendizado, dificuldade e também, né, aprendizado aí para a vida. O mar e a pesca, eles já deram mote para muita literatura boa, né? O Velho Mar do Hemingway, Moby Dick, na literatura antiga, clássica também. O que o mar trouxe para você dentro do seu universo de criação? Então, foi importantíssimo, né? Tanto a questão do mar, quanto a questão da figura do meu pai também, né? Porque meu pai, mesmo sem ter estudos, eu considerei ele um intelectual, até como Gramsci traz, um intelectual orgânico, que me ensinou muita coisa com a questão do mar, com a questão da vida como um todo. E eu busquei escrever como uma homenagem ao meu pai. Com a morte do meu pai no ano de 2016, eu comecei uma forma de colocar aquele sentimento para fora, aquela dor, através da escrita. E aí eu comecei a expor esses textos. Eu era um menino muito tímido, colocar isso pelas redes sociais, escrevendo, as pessoas foram gostando, e isso me incentivou
onde nesse universo de criação eu escrevi o primeiro livro, né, no ano de 2020, que foi ali no período da pandemia, o Navegar Eu Precisei. E aí depois, como é que foi esse processo do Navegar Eu Precisei, da escrita, a publicação, e aí como que um livro puxou o outro depois? Então, como eu disse, né, eu queria muito fazer essa homenagem para meu pai ali, com a morte dele, né? Então, essa vontade de fazer essa homenagem para ele me fez produzir esse livro de forma independente mesmo, fiz um lançamento com os amigos e foi um sucesso. E aquilo me despertou, porque a gente, às vezes, não acredita no potencial que nós temos. Então, quando eu fui lançar o primeiro livro, a quantidade de amigos, de pessoas que eu achava que nem conhecia, que apareceu no dia do lançamento, que comprou o livro, que mandou um feedback, que gostou do livro, foi muito grande. E aí isso me incentivou a escrever, no qual eu fui para o caminho também de editais, que são muito importantes para fortalecer a literatura. Aqui no nosso governo do estado a gente tem muito, né, forte essa questão. E aí eu consegui depois disso já publicar 2 novos livros, né? Teu território, assim, você é um caiçara. Você é um caiçara do litoral sul, né? Então seu território tá ali, Itaoca, Itapemirim, na Vila de Itapemirim, tá ali Marataízes. Você hoje mora em Marataízes. Exato, exato. Né? Como que é produzir literatura ali, naquela região? É muito importante. E aí para mim é amplo, né? Porque eu tô falando que você é de um território caiçara. Você é um caiçara. Nós somos primos de segundo grau, isso não tem problema para falar, né? Então eu sou um caiçara também, sou um caiçara que só comia cação e peroá por causa da espinha. Era uma vergonha, todo mundo me zoava. Mas me fala um pouquinho disso daí. Mas eu acho que isso é muito importante, né? Essa valorização do território vivido mesmo, né? Essa experiência da gente ter ali o pé no chão, o pé na areia da praia ali mesmo, e você poder transformar isso ali, esse sentimento em literatura. Então vai por esse caminho. Então, assim, tanto da questão do mar, quanto a questão do território ali no município, como você disse, de Itapemirim, onde eu nasci, Marataízes, onde eu trabalho. Então toda essa região ali é uma região que tem uma cultura pesqueira, uma cultura agrícola muito forte. Então essas relações sociais também é muito legal de ser transformado em literatura. Foi onde eu fui por esse caminho. O segundo livro, por exemplo, é A Árvore do Amor, é um romance sobre as questões socioambientais, histórico-culturais, e eu busquei muita inspiração ali no próprio território também para abordar ali esses temas. Massa. O mar, né, cara? O mar, de novo a questão do mar, né? Tipo, junto com a nossa família, que é do litoral sul, né? Eu não tive a vivência, porque eu fui pro norte do estado, né? E fiquei longe da praia durante um tempo, né? Mas depois acho que é quase uma energia que puxa a gente de volta pro mar, né? Hoje, uma base que eu tô construindo para poder ficar de vez é o litoral norte, né? Ali, Guriri, Barra Nova. A gente não consegue fugir do mar. Você nunca chegou a sair do mar? Não, o mar, na verdade, na minha vida, ele foi importantíssimo, porque mesmo nesse período, quando eu consegui bolsas ali de estudo para poder cursar ciências biológicas, né, em vez de ir para um caminho de estágio em licenciatura, alguma coisa, mesmo fazendo licenciatura para dar aula, eu fui fazer um estágio num projeto de estatística pesqueira. Então eu fui lidar com postos, inclusive eu fui convidado à época, em 2011, para trabalhar em São Mateus, naquela região norte também, ali, com exceção da Barra, fiz algumas pesquisas ali naquela região. Então o mar sempre vem puxando. Então mesmo depois de formado também, igual hoje, eu atuo com a educação ambiental, também ali em território pesqueiro. Então o mar, ele sempre, a gente não consegue fugir do mar. A minha esposa, por um período, ela foi trabalhar em Domingos Martins, e a gente morou 2 anos, indo e voltando, e eu não consegui fixar em outro lugar. Embora tenha suas belezas também, as nossas montanhas, mas o mar, ele puxa, como você disse, né? Você tem ali um território que está bem pulsante em literatura, né? Você tem muitos escritores ali no litoral sul, né, produzindo, fazendo evento, fazendo livro. Como é que você vê essa questão? Como é que está a tua interação com essa galera? Eu acho muito importante, porque é uma troca, é um trabalho coletivo. Por mais que cada escritor tenha a sua questão individual ali, de expor o sentimento, mas no final das contas a gente é um coletivo, né? Então a gente tem que unir forças nesse sentido, e tem muita gente produzindo muita coisa boa. E é importante a gente mostrar até como uma troca, né, dessas culturas, como você disse muito bem, nosso estado, desde as montanhas até o mar aqui, toda essa região, a gente tem essa troca de cultura, acho muito bacana. E ali no litoral sul do estado tem muita gente boa, fazendo muito trabalho legal também, né, nessa questão da literatura. O seu primeiro livro está tão esgotado que até um exemplar dele é difícil. Mas mostra pra gente os livros mais recentes. O Navegar, né, a gente fez ele no formato virtual, apenas eles não tem ele fisicamente mais, mas a gente tem aqui agora, né, o livro A Árvore do Amor, que é um romance, né, que traz essas questões socioambientais, histórico-culturais também. Aqui eu trago muito a ideia de pertencimento, porque eu vejo que, principalmente nesses tempos de aquecimento global, dessas questões, eu vejo que o ser humano,
durante um tempo a gente ficou muito dentro de uma dicotomia sociedade e natureza, como se a gente fosse algo distante da natureza, quando na verdade nós somos parte da natureza. Então nesse livro eu trago essa reflexão na Árvore do Amor, de pertencimento, do quanto nós fazemos parte ali do meio ambiente como um todo. E recebeu o prêmio do edital da Secult. Foi um livro premiado, né, pelo edital da Secult, pelo Funcultura, ali no ano de 2023, ele foi lançado em 24, muito importante esse trabalho. E também temos um livro aqui que foi no ano de 2024, né? Também premiado no edital da Secult, que era bicampeão. Também premiado aqui no edital da Secult, que é o livro Causos, né, meus pretextos para textos, né? Que aí nesse livro aqui eu trago uma reflexão sobre textos do cotidiano mesmo, principalmente em tempos de redes sociais, né, que as pessoas falam em inteligência artificial, quando na verdade não existe inteligência artificial, né? Toda inteligência ali ela é natural, nós seres humanos ali é que produzimos tudo aquilo que está ali. Então é importante a gente ter essa reflexão também dessa alienação que isso traz. Embora seja muito importante, ao mesmo tempo isso também nos atrasa muito. E trazer para a literatura essas reflexões eu acho importante. É o que a gente traz aqui no livro Causos, dentre vários temas também, a questão musical, como eu falei, dessa inspiração também. A gente tem muitas crônicas musicais aqui também. E fatos do dia a dia, histórias do cotidiano, histórias dos nossos amigos pescadores aqui. Tem muita história de pescador aqui verdadeira, né, como os nossos pescadores gostam de dizer. Então é um livro que eu também me orgulho muito, o Causos. Que massa. E você, além da questão dos livros, né, você virou um ativista de leitura, né? Você tem criado projetos tanto de educação ambiental, mas você também tem criado projetos também de formação e manutenção de leitores, né? Você tem criado projetos para levar mesmo a literatura e o livro até as escolas, até as pessoas, né? Como é que está isso? Então, importantíssimo, como eu disse, né, essa questão dessa tecnologia toda que nós temos hoje tem afastado muito os nossos alunos, eu como professor, e a sociedade de forma geral, da questão da literatura, né? Então é uma forma de um resgate, da gente trazer a importância que tem isso na transformação da nossa vida. Porque na minha própria bagagem eu trago, por exemplo, quando eu larguei de pescar para eu tentar ganhar uma bolsa, tentar fazer o Enem, uma prova, eu não tive muito acesso à biblioteca, a livros em casa, mas o pouco que eu lia e as músicas que eu ouvia, toda essa reflexão cultural, quando eu fui fazer a prova, eu, o menino que fez a EJA, consegui 85 pontos na redação, consegui 2 bolsas de estudo, pude escolher o curso que eu ia fazer. Então hoje a gente não entende a importância que tem a literatura, a cultura, mas no futuro isso é cobrado da gente. Então é importante, como é que eu digo, enraizar isso para a sociedade, e a gente está por meio desses projetos aí, passando pelos municípios do sul do estado, enraizando o poder transformador que a literatura, que a cultura, que a educação tem em nossas vidas. Conversei aqui com o Rodrigo Marvila Peçanha, esse intelectual orgânico da terra e do mar e do mangue e do livro. Bicho, obrigado. Eu que agradeço, só tenho a agradecer a oportunidade, a parceria, e vamos seguir aí na luta por uma literatura forte no nosso estado. É isso aí, viva! E você aí, acompanhando, continue. Tem mais episódios para chegarem no ar, tem os antigos para assistir. Vai lá no nosso YouTube, Editora Cousa, digita lá, segue a gente. E nas redes sociais também, né, nosso @Editora Cousa. Né, vai ser um prazer interagir com você nas nossas redes. Valeu!